Capítulo 2 de 1 Pedro, seja muito bem-vindo a mais uma leitura. Olha que título, ó. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Que título, hein? Só nesse título aqui dávamos para ministrar uma palavra abençoada para a tua vida. Mas hoje nós vamos ler esse capítulo 2 todinho aqui. São 25 versículos, nós vamos ler aqui rapidamente, acredito que vai ser 10 minutinhos, tá bom? Vamos lá, já coloca aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, eu sou o Bispo Fabrício Dias, estamos lendo a Bíblia toda aqui no canal, né? Um capítulo por dia, hoje, capítulo 2 de 1 Pedro. Vamos lá? Diz assim, o primeiro versículo, ó. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha que coisa linda esses 4 primeiros versículos. Coisa linda de Jesus aqui. Está falando aqui que nós temos que deixar para lá maldades, hipocrisias, inveja, toda sorte de maledicência, e que nós viemos desejar como um recém-nascido. Olha que bacana. O recém-nascido, ele não deseja mamar, ele começa a chorar ali, ele quer o leite materno para se alimentar. Ele está falando que nós temos que desejar, como um recém-nascido, esse leite genuíno, né, espiritual, para nosso crescimento, para a salvação e para sermos bênção, né? Versículo 5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Agora ele está falando que Jesus é uma pedra, né? Rejeitada pelos homens, sim, mas para Deus uma pedra que vai ser uma grande construção. E nós também, ele fala que somos essa mesma pedra. E ele nos chama de casa, né? Ele nos chama de casas espirituais para levarmos essa palavra também a outras pessoas, né? Versículo 6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nele crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedras que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Olha que interessante, aqui até no versículo 8 fala assim que Jesus, para nós que cremos, ele é uma preciosidade, né? O versículo 7 fala que para nós que cremos, Cristo se torna para nós uma preciosidade. Mas para aqueles que desobedecem, ele se torna pedra de tropeço, né? Porque a pessoa não quer obedecer, então ali encontra a revelação das suas falhas. Então, Jesus, ele tanto pode ser para aquele que obedece uma preciosidade, mas como pode ser para aquele que não quer servi-lo e obedecê-lo, ser um motivo de grande ruína, porque ele é a porta, né? E uma porta precisa ser transpassada. Ele sendo a porta, se eu entrar por ela, diz a palavra que eu vou encontrar pastagem, eu vou encontrar abundância. Se eu não entrar por ela, eu vou ficar do lado de fora, né? Então, eis aí a oportunidade para todos. Só que depende da gente, né? Se eu vou querer que seja para mim precioso, ou se eu vou ser um desobediente e vai se tornar para mim uma pedra de tropeço, né? Versículo 9 é um dos versículos mais lindos da palavra. Fala assim, ó, o 9 e o 10, né? Fala assim: vós
porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eita glória! O versículo 10 fala assim: vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Que maravilha, né? Que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Aí, o versículo 11 tem um título e fala assim, ó: a vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Versículo 11, ó: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então aqui, no versículo 11 e 12, ele está falando para a gente dar exemplo, né? E para que esse exemplo venha, em outras palavras, ali, calar aqueles que ficam falando coisas, falando mal, criticando. Então as nossas atitudes, as nossas obras vão fazer que isso venha aquietá-los, né? Versículo 13: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Está falando aqui para a gente respeitar as autoridades, respeitar as pessoas, lógico, né? Tudo com os seus limites. Você não vai fazer algo que desagrada a Deus respeitando uma autoridade, né? Só que você precisa sempre estar aqui respeitando as autoridades, seja rei, seja enviados por ele, seja um policial, seja qual autoridade for, né? O versículo 15 fala assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer, aí tá vendo? Faça calar as pessoas, né? Emudecer a ignorância dos insensatos. Versículo 16 fala assim: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra e amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Então, nós temos que proceder desta maneira, né? Como nós lemos aqui. Aí ele fala no título do 18, fala assim, ó: a vida exemplar cristã, deveres dos que prestam serviços a outros, né? A outrem. Servos, sede submissos, com todo o temor, ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então aqui está falando aqui para a gente servir as pessoas, independente da forma que elas nos tratam. Lógico que tudo tem que ser colocado na balança, tudo tem que ser analisado com sabedoria, no contexto do que está acontecendo, mas nunca deixe de não vou obedecer este ou aquele por causa disso, daquilo. Um exemplo, abre aspas, não vou obedecer essa autoridade porque ela fez isso, ela não, as suas atitudes não condiz com o que ela está dizendo. Não faça isso.
obedeça, faça e fique em paz com Deus e com a autoridade, tá bom? O versículo 21 fala assim: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha, até o versículo 23 está falando para nós pegarmos Cristo como exemplo, né? Que mesmo estando certo, mesmo sem erro, foi punido e aguentou calado, né? Ficou calado, permaneceu calado, mesmo não tendo motivo para ser tratado daquela forma, né? Versículo 24 fala assim, ó: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos converterdes ao pastor e bispo da vossa alma. Olha que bonito. Jesus fez isso, ele morreu na cruz por nós, ele se sacrificou porque nós estávamos desgarrados, mas agora nós estamos convertidos a ele. E o que significa isso? É o amor de Deus, é o amor de Cristo, porque o amor de Cristo, homem de Deus, mulher de Deus, ele é incalculável. O amor de Deus, ele é inimaginável, e isso tudo é por mim e é por você. Tá bom? Então receba essa palavra, acabamos mais um capítulo aqui, bem rapidinho, né? E eu queria que você profetizasse aqui nos comentários até amanhã, bispo. E me ajuda a convidar mais pessoas, porque o meu intuito é levar a palavra de Deus a todos. Mas eu preciso que você me ajude a chegar a essa pessoa compartilhando essa palavra, orientando as pessoas para lerem também com a gente, chamando eles para conhecer a palavra de uma maneira simples. Dá para colocar o celular no cantinho e ficar só ouvindo na hora que for dormir, na hora que acordar, na hora do almoço, quando está descansando, medita aqui na palavra comigo. É uma bênção, né? Então, se Deus nos permitir, amanhã eu aguardo vocês aqui, tá? Lendo mais um capítulo, amanhã, o capítulo 3 de 1 Pedro, tá bom? Até amanhã, que Deus te abençoe.